De volta com o episódio 1 da segunda temporada de Kaiju número 8, já se inscreva e capricha aí no like para não perderes nenhum lançamento. O anime começa com o nosso prota e a sua amiga de infância Capitã Minahiro correrem devido ao alarme de Kaiju. Ela cai e Kafka vai lá dizendo que vai ficar tudo bem. Assim que os carros da Força de Defesa chegam, o nosso prota grita para eles acabarem com os Kaijus. De repente acontece uma explosão perto dele, e o nosso prota dá-se conta de que a Minahiro Nao está presente, assim gritando o nome dela. Assim que o nosso prota se apercebe que está cercado pela Força de Defesa, ele vê Mina preparando um ataque contra ele assim se perguntando o que está a se passar. Eles começam a atacar o nosso prota, mas ele muda de tamanho e contra-ataca com um raio de luz. De repente o nosso prota acordado se aparecendo que foi um sonho, ele fica aliviado. No outro lado vemos Reno e Ishikawa, e Yar Furash chegarem onde Farão designado. Assim que ele param para sentar em banco, o Yar se pergunta se o nosso prota vai voltar a ser oficial da Força de Defesa. Reno ri dizendo que se lembrou quando Kafka virou Kaiju, e ele perguntou se vai conseguir se tornar um oficial. Reno fala para Yar que Kafka vai conseguir se tornar um oficial, mesmo que custe a sua vida. No outro lado vemos Kikor Shinomiya no telefone, e relembra o nosso prota quando sai do controle, e ela diz que tem que ficar mais forte para conseguir impedi-lo se isso acontecer de novo. De repente um dos membros da Força de Defesa entra e cumprimenta a Kikor, se desculpando por tê-la feito esperar muito. Ele leva a Kikor para lhe apresentar o seu novo capitão da primeira divisão da Força de Defesa. Assim que ele abre a porta do escritório do capitão Narumi, o encontram a jogar videojogos. Ele fecha a porta dizendo para Kikor esperar pouco. Ele abre a porta novamente e manda um chute na bunda do capitão Narumi. Ele diz ao capitão Narumi que era para ele arrumar às 14 horas. Narumi diz que ele é que sabe se vai acatar ou não. Narumi é chutado novamente, assim que ele levanta reclama do seu brinquedo que quase estragou. Narumi com raiva diz a ele que já que ele se incomoda, ele é que deveria limpar. O seu membro levanta Narumi pela gola, e manda limpar o quarto. Narumi grita dizendo para deixarem que ele mesmo limpa. Ele é apresentado a Kikor, Kikor fica sem graça pelo comportamento dele. E diz no seu coração que ele não é inspirar nada. Assim que Narumi pergunta se ela é a filha do diretor Shinomiya, ela se apresentar com Kikor Shinomiya. Ele diz a ela para deixar a formalidade de lado, que ele só espera uma coisa dela. Ela pergunta o quê, e ao mesmo tempo o alarme de Kaiju toca. Narumi diz que essa é uma ótima oportunidade, e ele diz que ela vai aprender enquanto o vê lutando. No outro lado a Força de Defesa ataca o Kaiju tipo Godzilla, mas sem surtir nenhum efeito. O Kaiju entra na água passando por baixo da ponte dividindo-a em dois, enquanto o tanque de guerra escapa. No outro lado do helicóptero vemos Capitão Narumi dando ordem no seu pelotão. Eles começam a atacar o Kaiju do tipo Godzilla. Voltando ao Capitão Narumi, ele salta do helicóptero tirando sua arma e atinge o Kaiju do tipo Godzilla com um poder avassalador, assim o destruindo. Ele diz a Kikor para lhe mostrar sua força avassalador. E ele Nao quer alguém incompetente. Kikor ri dizendo interessante. Mais tarde vemos Narumi reclamando que é ele que derrotou o Kaiju tipo Godzilla, Nao a Capitã Ashiro. Kikor fica sem graça pelo comentário, e o avisa que o telefone está a chamar. Ele barra dizendo que Nao é nada importante, só coisas jatas que eu não quero ir. De repente o nosso careca comediante aparece e manda um chute no Narumi, dizendo que ele precisa ir à reunião. O careca puca Narumi na gola o arrastando. Narumi pergunta se é muito importante, e o careca diz que é sobre o Kaiju número 8. No outro lado vemos o nosso prota fazendo flexões em um quarto, e é chamado. Assim que é levado para a sala do diretor Shinomiya, no caminho vê a Kikor ficando surpreso. Assim que eles entram, o nosso prota se pergunta se o Narumi é o capitão da primeira divisão, e que está a fazer aqui. Diretor Shinomiya diz Kafka que vai o colocar na primeira divisão, ele vai ficar como nossa arma de Kaiju mais poderosa. Assim que Kafka tende a concordar, Narumi recusa dizendo que ele é o suficiente e Nao basta assim indo embora. Diretor Shinomiya diz que o número 9 copiou os humanos e desapareceu, o número 10 atacou a Força de Defesa intencionalmente. Ele diz que os Kaijus estão a evoluir e nos precisamos também de evoluir. Narumi diz que seria mais eficaz transformá-lo em arma para ele usar. Kafka rebate dizendo que ainda não posso morrer pelos meus amigos que acreditam em mim, e ainda tenho coisa para fazer e não posso morrer até lá. Se lembrando da promessa que fez com a Mina Ashiro quando eram criança. Dizendo que é por isso que vou me agarrar a vida até lá. Narumi cede dizendo que seus sonhos e objetivos Nao me interessam, apenas me mostre seu poder. E se você sair do controle novamente eu vou eliminar e transformar em traje de combate. Assim indo embora. No outro vemos o vice-capitão Oshina informando a Capitã Minashiro, que Kafka e os outros já chegaram em suas divisões. Capitã Ashiro diz a Oshina que não podemos ficar de braços cruzados, e o chama para irem treinar.
No outro lado vemos o diretor Shinomiya em uma instalação de pesquisas, e vemos alguém em uma incubadora. Chegamos ao fim desse episódio. Se inscreva para receberes os próximos lançamentos aqui mesmo no Rei Otaku e dê um like se gostou do anime.